Olá, boa noite. Começa agora mais um programa Primeiro Tempo. E a minha convidada de hoje é a vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua e do Partido Verde. Silvia, obrigada pela sua participação no programa Primeiro Tempo. Eu que agradeço, Rebeca. É sempre muito bom estar aqui novamente, trazendo aí as nossas ações, os nossos projetos, batendo um papo aí com a população. E Silvia, você está comandando a Frente Parlamentar de Combate à Crise Climática, com o objetivo de fomentar debates e indicar caminhos para o aprimoramento das políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no município. Já foram realizados 2 encontros dessa frente. Silvia, o que você pode falar para os nossos telespectadores sobre as consequências das mudanças climáticas, principalmente no município de Piracicaba? Pois é, nós já passamos da linha, né, da mitigação e da adaptação. Já está assim insuportável, a gente pode sentir na pele, literalmente, os problemas aí das mudanças climáticas na questão da nossa saúde, na questão da nossa qualidade de vida. E tem uma questão, Rebeca e ouvintes e telespectadores, que é o agir local e pensar global. Então a gente precisa agir no nosso município, né? Porque na verdade não tem muros, não tem fronteiras. Então, se cada município fizer sua lição de casa, é lógico que as condições de clima podem melhorar. Por exemplo, plantios de áreas verdes, né? Por exemplo, preservação das nossas margens de rios, das nossas nascentes, projetos de iniciativa simples, mas que impactam na questão ambiental, como o IPTU verde que nós fizemos, né? Quem tem alguma pegada verde no seu imóvel pode ter um incentivo, pode ter um desconto no seu IPTU. Então, são vários os projetos. Nós já fizemos 2 encontros, nós lançamos a frente em março e depois fizemos um encontro para falar de energia solar, né, energia fotovoltaica, que também fizemos um projeto de lei referente para incentivar o uso da energia solar. Nessa frente, estamos em 5 parlamentares e a ideia é isso, fazer encontros, nos qualificarmos, propor projetos de leis, propor debates, trazer a sociedade para que a gente possa sempre estar lembrando que a questão climática tem que ser tratada também e principalmente a nível local. E, Silvia, ainda nesse mesmo tema, né, das mudanças climáticas, a gente pode falar sobre os recursos hídricos, né, daqui de Piracicaba, que a gente está vendo esse problema de falta de água, né, e também os resíduos gerados após o tratamento da água. O que você tem a falar sobre isso, sobre essa situação? Eu vou começar até pelos resíduos, pelo lodo da estação de tratamento, porque ficaram, né, os bags aqui de lodo aqui no centro, perto ali da Luiz de Queiroz, um tempão, né, desde a gestão passada até quase agora. E aí, quando esse governo entrou, eu fui uma das primeiras que fiz contato com o presidente do SEMAI para tentar reaproveitar esse lodo para a agricultura, né? E aí eu levei o presidente do SEMAI para a Exalc, né, para o grupo de solos, lá tem uns professores de solos, para saber se esse material pode ou não ser utilizado na agricultura, né? Porque vem aí nutrientes, né? Tem que ser tratado, não é simplesmente jogar o lodo na agricultura e depois a gente acaba comendo o alimento, não é assim. Tem que ter ensaios e estudos. Isso está em andamento, essa conversa, né? Por enquanto, pelo que eu sei, eles estão descartando em aterros, né? Porque ainda não conseguiu fazer essa utilização do lodo, mas que gera lodo, né? Limpa os tanques e fica aquele resto de barro mesmo que vem. E nós temos um problema muito sério também em Americana, né? Que a Americana joga os resíduos, principalmente lá quando tem a questão da CPFL da Lagoa, né? Onde vem lá os aguapés que acabam piorando a situação do nosso rio Piracicaba, né? E foi o que a gente também viu no ano passado, aquela crime ambiental todo ocorrido, né? E dá dó de ver, né? Nesse momento o rio está seco, o rio Piracicaba, o rio Corumbataí também, mas num nível não tão ruim. Mas a gente precisa de fato pensar para que melhore num todo, para que a gente não sofra muito com essa questão de estiagem e abastecimento, mas que nós vamos sofrer, nós vamos sofrer.
E Silvia, e ainda para ampliar ainda mais esse debate, você participou de um evento no Rio de Janeiro, do Fórum Parlamentar Pré-COP30. E para quem não sabe, a COP30 é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que será realizada agora em novembro. Silvia, como que foi esse evento no Rio de Janeiro? Então, como nós somos do Partido Verde e essa questão ambiental está bem ligada principalmente aos valores do partido, né, que é ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, a gente tem tentado estar em vários grupos, em vários momentos, em vários locais que se discuta a questão ambiental e climática. E esse fórum que aconteceu no Rio de Janeiro, semana passada, de fato foi um fórum onde reuniu diversos parlamentares. Era só para parlamentares, só não, né? Muitos parlamentares de todo mundo, então entravam online, né? Alguns parlamentares ali dos Estados Unidos, da Índia, de Cuba, e os parlamentares que também estiveram, né? Do Brasil mesmo, que estiveram presencial. E foi uma honra, né? Um prazer fazer parte de uma mesa junto com alguns deputados estaduais do Rio de Janeiro, junto com deputados estaduais de São Paulo, a Marina Elô, por exemplo, da Rede, o Guilherme Cortes também, que é da Alesp, né, estadual, e alguns vereadores do Rio de Janeiro, cada um trazendo seus projetos, né? O que nós estamos fazendo como parlamentares para mitigar, melhorar essa questão do calor, das enchentes, da educação ambiental no sentido das mudanças climáticas. Então, foi muito bacana, além de aprender com os projetos dos parlamentares que lá estavam, também falamos dos nossos projetos. Foi um dia inteiro de interação, debate, foi bem dinâmico e bem proveitoso. Agora, se preparar para a COP30 em Belém, né? É isso que eu ia perguntar agora. Qual a sua expectativa, já que você vai participar da COP30 agora em novembro em Belém? Então, está ainda tendo algumas, vamos dizer assim, alguns conflitos, algumas confusões ali por conta da infraestrutura de Belém, mas parece que está tudo caminhando bem para que ocorra a COP bem bacana. E a minha expectativa, eu estarei lá, né, faço parte da Comissão de Meio Ambiente aqui, faço parte da Frente Climática, tenho projetos ambientais, como já coloquei. A expectativa é que haja bastante troca e que as grandes potências possam assumir também seu papel, né, de gerador de resíduo, de problemas ambientais aí, que possa sair em vários acordos e acordos significativos para que a gente vá melhorando essa questão, né? Todo ano tem a COP, esse ano é no Brasil, significativo, né, estar na Amazônia, né, num lugar onde é o pulmão do mundo. Então, espero que seja bem bacana, estarei lá durante uns 5 dias. Que bom, Silvia. E recentemente, Silvia, você abordou aqui no plenário mesmo sobre um pacote de projetos encaminhados pelo Executivo que causariam impactos ao meio ambiente. E um deles diz respeito ao CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O que você pensa sobre isso, Silvia? Então, os conselhos são instituições que estão aí, né, vieram lá desde a Constituição para colaborar com os projetos da cidade, do Estado e da nação. E o nosso CONDEMA, ele vem principalmente com uma situação de presidente ser do poder, da sociedade civil e não do poder público. Agora, esse projeto de lei inverte, traz com que o presidente do CONDEMA seja o secretário de meio ambiente. Então, a gente acha que a sociedade civil tem que fazer esse papel, né? A Secretaria de Meio Ambiente tem o papel dela, a sociedade civil tem o papel dela. Isso é um dos pontos, né? Outro ponto é que ele tira também um artigo da lei, não só do CONDEMA, mas da lei que compilou as questões ambientais no município, que é a 251, ele tira um artigo inteiro também que faz a fiscalização da varrição, dos resíduos. Então, ainda estamos estudando esse artigo. Mas, de fato, eu falei, tem vários projetos que a gente tem que ficar muito esperta, porque tem o plano diretor, tem a alteração do distrito industrial, e são projetos que podem interferir sobremaneira na questão ambiental e na questão da qualidade de vida e da água, e, enfim, de tudo.
E outro projeto que você citou também nesse mesmo dia foi sobre as mudanças na lei de edificações, né? O que você fala sobre isso? Então, eu sou engenheira civil de formação, né, e trabalhei muito tempo com edificação, né, construção, né, projetos, reformas, adaptações. Então, a gente vem acompanhando, né, e também a gente acha que não deve ter uma fragilização desses instrumentos, dessa legislação, né. Isso daí tem que ter um tempo de debate com a sociedade, tem que passar pelo Conselho da Cidade de maneira assim a ser discutido, que é outro conselho composto lá por arquitetos, engenheiros, pessoas da construção civil, né? Então, um projeto desse não é de uma hora para outra, né? Um projeto desse tem que ser feito diversos debates, diversos encontros, para que fique numa linha do meio aí, para que a cidade não tenha, por exemplo, prédios altíssimos que podem interferir na captação de água, na coleta de esgoto, né? Onde você tem aí infraestruturas já existentes. Então, tem que ter um diagnóstico bem feito da cidade, como a cidade está e como a gente quer a cidade daqui a um tempo. Então, é um outro projeto que eu tenho estudado bastante e tenho recebido contribuições aí da classe de engenharia e arquitetura. Certo. Silvia, agora vamos falar um pouquinho sobre cultura, né? Você comanda, né, o Fórum Plurianual em Defesa da Cultura de Piracicaba e recentemente houve uma reunião deste fórum. O que você destaca desse encontro? Esse fórum também foi um apelo aí de diversos fazedores de cultura, de artistas, porque Piracicaba é lotado, né, de artistas muito bons, né, por sinal, aí a parte da música, a parte do teatro. E a primeira demanda foi por conta de voltar ao conselho, né, o Concult da forma que era, com a participação de fato dos artistas, né? Já o segundo encontro trouxe outras demandas, inclusive também fizemos um requerimento para saber, né, onde está sendo usado os recursos da cultura, né? Está sendo usado também nas periferias ou está sendo usado só aqui na área central, em eventos no Engenho, por exemplo, né? Está sendo usado o Fundo de Apoio à Cultura, né, o FAC. Como que está esse projeto de voltar para a Câmara, né, esse Conselho de Cultura com os artistas? Então, diversas conversas foram feitas e elaboramos esse requerimento, que inclusive já temos a resposta, né, do secretário de Cultura da Prefeitura, e trazendo inclusive assim tabelas, onde está sendo gasto. Quem quiser inclusive podia entrar no CIAV e já verificar esse requerimento, embora a gente passe para os artistas e para os interessados, né? Quando a gente faz um requerimento, a gente dá devolutiva, mas é importante porque dali ele detalha quanto foi investido na cultura na periferia, quanto foi investido na cultura para os negros, quanto foi investido na cultura para o teatro, o que está sendo feito na cultura aqui no Engenho, né? O que tem sido feito, né? Como está o Fundo de Cultura. Então, é um requerimento bem completo, e sempre essas reuniões aí das frentes, dos fóruns, a gente sempre tem um encaminhamento de fazer um questionamento para o Executivo ou fazer um projeto de lei que venha aí do pessoal da articulação toda aí. Certo. Silvia, obrigada pelas informações. Nosso tempo está chegando ao fim. Então, agora eu peço que você faça suas considerações finais, acrescente o que você gostaria. Eu que agradeço aí o convite, passa rápido, né? São várias pautas. Eu convido todos a seguir a nossa rede, @acidadesua, né? Tanto no Instagram como no Facebook. O nosso gabinete está à disposição no 3º andar aqui da Câmara Municipal. E além dos projetos, além das articulações, tem demanda o dia inteiro, né? Demandas pontuais, então também estamos à disposição para o atendimento aí de toda a sociedade. E acompanhe as sessões da Câmara, porque, de fato, está entrando vários projetos que interferem sobremaneira na vida do cidadão piracicabano. Então, é bom que acompanhem mesmo. Mais uma vez, obrigada, Silvia. E o programa Primeiro Tempo fica por aqui. Você fica agora com a nossa programação ao vivo, com a reunião ordinária de logo mais. Tenham todos uma ótima noite.